Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui reunido com as minhas sócias Tatiana Marçaioli, síndica da minha vida, e Cláudia Alonso Amorim, idealizadora junto comigo do Cindy Experience, para um episódio do Pod XP, esse que é o podcast que a gente faz tanto gravado quanto ao vivo lá no Cindy Experience, e já estamos indo aí para a nossa quarta edição do Cindy Experience e vocês vão acompanhar tudo aqui com a gente. E hoje estou com meu amigo de BNI e antes de BNI, Dário Savieto, que representa a Radicom, esta empresa pujante, esta empresa, essa gigante do mercado da segurança, seja eletrônica, seja segurança presencial, mão de obra. Ele vai falar um pouquinho aqui de todo o portfólio que a Radicom pode oferecer para o seu condomínio e que pode oferecer e que nos traz aí para o mercado condominial. Então, Dário, primeiramente, agradeço a tua presença, uma honra ter você aqui. E aí já passo para a Cláudia fazer a primeira pergunta. Obrigado pela presença. Obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez. Obrigado a vocês pela oportunidade. Sempre. Obrigado mesmo. E me conta um pouquinho aí, quem é Dários dentro da Radicom Alarmes? Fala um pouquinho de falar de você é chato, né? Mas faz parte. Bom, eu sou nascido em Santos, criado em Santos, santista. Como eu, como nós. Torcedor de Santos. Sofrendo muito, Sofrendo bastante. Por incrível que pareça, Cláudia, você perguntou, meu primeiro trabalho foi em administradora. Trabalhei numa administradora do César Abdul-Haq, chamado Rama, administradora na General Rondon, meu primeiro emprego. Mentira, antes eu tinha... Conheceu o César? César Silvia Cúculo. Antes eu tinha animado festa. Nossa, você não conhecia, porque eu já conheço algumas coisas da tua vida. Animei festa também. Mas eu trabalhei em administradora, por uma coincidência, durante uns 3 anos. Primeiro emprego de carteira assinada, por assim dizer. E daí eu, depois de ter passado por marketing, trabalhado em empresas de publicidade, de marketing, passei por lista telefônica antes disso, fui parar na Tribuna, trabalhei 10 anos na Tribuna Internet, de 98 até 2007 talvez. Fiz bastante coisa de internet naquela época e trabalhei na Schindler, voltei para o mercado de condomínio, né? Fiquei bons anos na Schindler, acho que foram 13, mas nesse tempo concomitantemente também dando aula. Dei aula na Exam, não na ERP, em algumas faculdades aqui na UniBR, em algumas faculdades da região. Fazia palestras também sobre marketing, publicidade, marketing digital, que era a minha especialidade. Mas eu comecei a me aproximar novamente do mercado de condomínio. Quando eu saí da Schindler, nesse meio tempo eu havia conhecido o Cristiano, se tornou meu amigo. E daí eu saí da Schindler, no dia seguinte ele virou e falou, e aí, o que você vai ficar fazendo? Vai procurar emprego de novo ou vai querer trabalhar para mim? Eu falei, não, precisa trabalhar para você, eu vou te xingar, você vai me xingar. Vocês conhecem o Vai acabar a amizade. Vai acabar a amizade. E daí ele falou, então vamos abrir junto. E daí a gente abriu a empresa em 2017 aqui para Santos. Ele já tinha... Ele já estava naquela época 15 em Bertioga. Tá. Né? Agora 25 que ele está lá em Bertioga, 25 para 30 que ele está lá em Bertioga e Viera. Hoje é a maior empresa de terceirização e de segurança eletrônica de lá. E daí nós abrimos juntos aqui em 2017, vai fazer 10 anos aí no ano que vem. E daí nesse meio tempo eu acabei fazendo bastante amizade com o Guilherme Guazelli também, que é filho de quem iniciou, do Reinaldo, que quem iniciou a Radicom há 41 anos. Mas quando você virou sócio do Cristiano, ele já tinha a Litoral Norte, Bertioga, e ele já era sócio do Guazelli? Não era sócio do Guazelli. Então é isso que eu queria entender. Não, ele veio, na verdade o Cris veio para uma incursão em Santos, não gostou muito de Santos e ele namorava a Vanessa lá em Bertioga. E daí ele acabou indo para lá, abriu em Bertioga, começou com varejo. Mas pediu autorização. Pediu, claro. Aí o Gui falou, não, vai para cima e tal. E naquela época, e até uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, nós éramos muito especializados em varejo, tanto que a gente ainda né? Faz Magazine Luiza, Besni, Veste Casa, tem várias redes que a gente ainda faz. Eu ainda tenho bastante coisa na rua de alarme, mas em determinado momento aí de 4, 5 anos atrás, eu insisti bastante nisso, enchi o saco também,
porque eu falava condomínio é mais legal de trabalhar, condomínio é um cliente que a gente pode estar sempre oferecendo novos produtos, é um cliente que está sempre o melhor pagador. robusto, né? O CNPJ robusto, não é aquela loja dificilmente vai dar calor. quebra, né? Então é difícil que você sempre muda a gestão, e muda a gestão, muda tudo, mas de qualquer forma a gente se especializou muito em condomínio cerca de 5, 6 anos atrás, mas já era, por exemplo, portaria remota a gente já faz há 10. Porque já era do mercado de alarme, automaticamente já batia ali na nossa porta. Né? A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco de IA, já é um negócio que está dentro da tecnologia, de automação, IOTA, essas coisas todas já estão dentro do que a gente faz, porque o que a gente faz, que antigamente era alarme, hoje em dia é tecnologia de segurança eletrônica. Mudou muito o contexto, né? Além da parte de terceirização, que era um negócio também que nós não fazíamos para cá, até 8 anos atrás, primeiro ano que eu trabalhei aqui sozinho, era só alarme, sozinho que eu digo, eu e Cristiano, a gente só focou em alarme. E a partir do segundo ano é que a gente foi para a terceirização, hoje são para mais de 250 funcionários ele está há mais tempo, por isso que ele está ganhando, ele tem mais de 550 funcionários para o litoral e no final de ano, temporada dobra isso, porque tem os temporários, serviço de praia, por aí principalmente por sermos cidades litorâneas. Então, assim, a Cláudia perguntou quem era o Dário, você falou, foi muito bem. Eu ia te fazer a pergunta sobre Radicom. Você já explicou no contexto como que foi a estruturação da empresa, como é que começou com o Guazelli em São Paulo, depois teve a incursão do Cris aqui, tentativa na cidade de Santos, mas depois foi para o Litoral Norte, muito exitoso. E aí, só para deixar claro para todo mundo que está nos assistindo, então, hoje vocês têm mão de obra, ou seja, auxiliar de serviços gerais, limpeza, tudo mais, portaria, zeladoria, alarme e também tem a portaria remota? Portaria remota inteligente. Só 2 passinhos para trás que é importante falar isso. Além desses mercados da Baixada Santista, que eu sou o diretor, fala da capilaridade onde vocês estão. Bertioga, que o Cris toca com o Litoral Norte, São Paulo, região do ABC, Guilherme, hoje todos nós somos sócios, né? Nós temos mais um sócio em Uberlândia, Minas Gerais, que acabou de expandir para João Pessoa, e o Cristiano com o Guilherme estão neste momento, chegaram ontem em Portugal. Daí eu não vou dar maiores detalhes, mas a gente também está entrando no mercado de Portugal, que era uma cadência que a gente já era esperado, já estava paquerando, assim como Rio de Janeiro, que é um próximo projeto também. Então, assim, a gente está expandindo porque a gente, na verdade, encontra ótimos parceiros comerciais e a gente abriu para franquia também. Então, tem alguns lugares franqueados e alguns lugares como sócios, né? Então, nós temos sócios. O Edu, por exemplo, lá em Uberlândia, ele é sócio. E daí a gente tem outros lugares que são franquias. Mas daí voltando, sim, quais são as nossas principais linhas de mercado? A gente faz toda a parte de terceirização de serviços, zeladoria, a parte de auxiliar de serviços gerais, a parte de portaria física, né? Então, recepção, tanto que no prédio que nós temos aqui em Santos, a gente faz a recepção, faz a portaria física, o escritório limpeza, de vocês, o escritório, o prédio, fazemos tudo. Aliás, prédios comerciais, a gente acabou se transformando meio que vários dos prédios comerciais de Santos nós atendemos na parte de catraca, de software, a gente atende super bem. Só com vocês a gente tem uns 2, 3 condomínios aí. 3 condomínios, pelo menos, eu tenho com vocês comerciais. Então a gente faz muito bem o residencial, faz muito bem o comercial em todos os âmbitos, né? Então a gente consegue atender a parte eletrônica como a parte física e junta as duas coisas. Mas você perguntou de portaria remota. Portaria remota é um mercado que cresce muito nos últimos 9, 10 anos, principalmente. Nos últimos 3 acelerou muito, né? E a portaria remota passa por um divisor de águas, né? Existe a portaria remota tradicional, que é aquela que eu chego para te visitar. Tudo que nós colocamos no condomínio é igual.
Então, os leitores faciais, a tecnologia, a proteção dos muros, Que serve para uma portaria humana ou para uma portaria Tudo. remota? Adequação, né? A adequação é total. Sim. A questão que a gente fala é que eu faço portaria física e eu faço portaria remota. Pô, Darius, mas você concorre com você mesmo? Não. Tem alguns condomínios que cabe a portaria física e tem alguns condomínios que cabe a portaria remota. É o perfil, né? É o perfil do condomínio. Tem condomínio que os condomínios não querem portaria remota. Tem outros perfis, construtoras que já estão fazendo prédios para portaria remota onde não tem guarita. Então são modelos de negócio, modelos, perfis diferentes. A portaria física entrega algumas coisas a mais, a individualização, a questão de ter uma pessoa física ali, isso é característica da portaria física. A portaria remota traz muito mais resultado financeiro para o condomínio, visto que uma portaria física hoje custa R$25 mil. Uma portaria remota autônoma hoje, que é inteligente que nós falamos, vem a partir de 3,5. Então, são dois perfis diferentes. Eu falo que a portaria remota, porque remota é que nem o controle, né? Tudo que não está no prédio. Né? Então, portaria remota pode ser virtual, remota, inteligente, os nomes tantos que existem. A autônoma, que é inteligente, mas a diferença principal é que na portaria tradicional remota, eu chego para visitar a Cláudia, Tati. Se você não me encaminhou, porque hoje em dia a maior parte das vezes você vai me encaminhar um convite pelo aplicativo. O aplicativo é próprio. Invite. Você vai mandar um convite para mim, eu vou abrir pelo WhatsApp, vou centralizar meu rosto e dentro daquele horário que você me autorizou, entro no teu prédio. Tudo bem. Você vai ver lá, Dário chegou. Mas caso estou passando lá pelo teu prédio, falando, putz, não vejo a Tati há um tempão, vou tocar lá para ver a Tati. Nunca acontece, eu queria te ligar, mas estou te falando de uma situação. Cheguei lá no teu leitor facial, eu toco, vai me atender a central 24 horas. Hoje nós temos 20 pessoas 24 horas dentro de uma central de monitoramento, fazer alarme, portaria. E essa pessoa vai me atender e falar, pois não, eu sou o Darius, quero visitar a Tatiane do apartamento tal. E daí eles vão interfonar ou entrar em contato contigo pelo celular. Você pode estar no quarto, vai atender, isso acaba gerando uma filinha em alguns momentos ali na portaria do teu prédio. Chegou a mãe de um outro morador que também foi sem ser avisado, me entrega, enfim. E daí você vai atender, olha, o Darius está embaixo. Pode autorizar a entrada. Ela volta para mim e me autoriza as entradas. Isso é a portaria remota tradicional. Portaria autônoma, mesma situação, só que eu toco no teu apartamento, você já atende do celular. Ô Darius, está embaixo, não avisou que você ia estar aqui? Vou liberar aí para você. Me libera e eu entro no teu prédio. Então ela é mais rápida e mais ágil do que a portaria remota tradicional. E pela consequência de não utilizar a nossa central para atendimento, que existe um custo operacional ali, isso tem um impacto financeiro para o teu condomínio de cerca de 30% a menos no valor que eu cobro do teu condomínio. Pô, Dário, você quer dizer então que não faz mais portaria remota? Faço. Acabei de fechar 2 condomínios essa semana que porque querem portaria remota, porque o prédio já é... atendendo, não o morador. O prédio já é atendido já era de uma portaria remota de outras empresas, não estavam satisfeitos com o serviço, me procuraram, eu ofereci, dei as 2 opções. Olha, Dário, nesse primeiro momento vamos continuar do jeito que era, porque o pessoal já está acostumado e por aí vai. Então, essa é a tendência de mercado que a gente fala que é a portaria autônoma. E tem os desdobramentos disso que a inteligência artificial está trazendo, Thiago, sem querer te cortar, mas já que a gente está nesse assunto... Pode falar, que vai ser uma das perguntas que eu ia te fazer. A inteligência artificial, nesse caso, está vindo com muita força, porque o que acontece hoje com o delivery? Se você aluga o teu apartamento para um Airbnb, já que você não dá o aplicativo para quem alugou de você, como é que faz para entrega de pizza? Chegou a pizza, o cara vai tocar no teu celular, você está lá na tua casa, puta, mas é pro cara que alugou meu apartamento. A gente tem alguns recursos, a gente coloca um XPE, que é um interfone lateral ao leitor facial, que toca e as direto no entregas apartamento. tocam direto no apartamento, mas não dão permissão para que haja a abertura do portão pelo apartamento. O cara é obrigado a descer para receber a encomenda dele. A IA já está vindo de forma diferente. A IA, quando eu tocar no leitor facial, ela vai fazer uma pergunta. Boa noite, entrega ou visita? Definiu.
Ela como se fosse uma operadora de Ela distância vai que vai fazer essa... Exato. A entrega, pois não, 1 minuto. Ela já vai direcionar para o apartamento ou através do interfone ou através do celular. A sua entrega chegou e não vai dar nem alternativa do cara para ele abrir o portão. Sua entrega chegou e está aguardando na portaria e já desce. Outros desdobramentos disso também, a gente consegue definir com um maior padrão uma invasão. Então, tem muita gente que fala, não coloca portaria remota porque eu sinto medo porque o porteiro não vai estar lá enxergando. Olha, na maioria das vezes o porteiro não está enxergando porque ele está lá na frente do prédio. Ele está olhando para o celular dele ou está olhando para a tela ali, mas tem muitos pontos do teu prédio que não tem câmera. Então, se o cara pular lá no muro de trás, ele muito possivelmente não vai ser ouvido pelo seu porteiro, ele vai estar no teu prédio. Eu sempre falo que o porteiro ele só analisa uma face das 4 do condomínio, a frontal. As laterais e a traseira, por mais que ele tenha equipamento, se ele desviar o olho, ele não consegue. Não vai Muitas ver. portarias têm ponto cego, muitas. Não só ponto cego, ele pode estar atendendo alguém E e o cara está pulando. pulando. Ele pode estar vendo um carro, se o portão não vai bater num carro e o cara está pulando. Quando você trabalha principalmente com inteligência artificial, monitoramento embarcado nas câmeras, as câmeras já te avisam. Então a própria câmera já tem sistemas que elas inclusive conseguem, e isso eu estou te falando de uma realidade que não está implementada, mas já está em teste. Ela consegue, por exemplo, identificar se um cara pulou um muro e já fazer as portas próximas a ele serem trancadas, para que ele não tenha possibilidade de entrar e nem ninguém de sair ser abordado por ele. E automaticamente avisar a portaria e avisar a central de monitoramento. Então tudo isso meio que integrado numa inteligência agenciada. Tá. Né? E ela avisa como? Tem um agente. A própria, o que nós colocamos num condomínio que você atende, se ela identificar que o cara está subindo a rampa quando o carro estiver descendo, ou se o carro estiver subindo e o cara entrar atrás dele, ela identifica que aquilo é uma pessoa, que aquilo que está se movimentando não é aquilo demérito, mas existe um ser humano entrando ali. Ela pode ou não avisar, falar, olha, você está em uma área proibida, você entrou de forma errada, aqui é do prédio tal, aqui é a Radcom, por favor, saia. Ela tem uma luz vermelha e azul que dá a entender que é a polícia, então o cara vai embora. E ela pode também estar linkada à nossa central de monitoramento, que vai enxergar isso através das câmeras, e avisar a portaria, para a portaria também não sair da guarita e não colocar o funcionário em risco. Precisamos fazer um material de divulgação disso, porque Tudo este isso prédio é meu. Tudo isso é integrado, dá para fazer teste, dá para fazer... Nós temos vários Essas vídeos informações têm que chegar para Tem o que chegar. Olha só, o prédio está super moderno, super evoluído e a gente está perdendo com o marketing. Eu ia falar exatamente, a pergunta era em sentido o que a IA hoje faz de processo, você já respondeu. Passo para você então. Tem mais um negócio legal nisso, que, por exemplo, piscina... na cobertura do prédio área comum, que a gente sabe que os jovens adoram. Também. A gente sabe que os jovens adoram, né? Os jovens vão para lá. Não só jovem, viu? Um monte de velho também vai, né? As pessoas sobem para lá e vão namorar, vão beber, e vão... enfim. E a gente também coloca a câmera nesses locais. Poxa, não tenho como, porque minha área de piscina é aberta. Eu saio do elevador e já estou na área comum do prédio, piscina e tal. O que eu faço? A gente também delimita um perímetro com a câmera e a câmera faz a mesma coisa. Olá, você está na piscina, este é um local restrito até as 10 horas da noite. A portaria já está avisada. Favor sair do local. Lindo, já está para resolver. O que vocês quiserem hoje, com IA e com câmera com monitoramento embarcado, né? Câmera com analítico que a gente fala, né? Dentro do mercado é câmera com analítico, porque ela analisa e agencia o que fazer. Dá para colocar voz, dá para colocar luz, dá para colocar luz de polícia, dá para colocar o que quiser nesse sentido. Temos reunião semana que vem para alinhar tudo que vamos melhorar e o que vamos divulgar no nosso prédio. Segurança eletrônica, ela evolui todo dia e muito. Qual foi a maior transformação aí que você lembra aí, que você viu acontecer nos últimos anos? Fala, não, esse é um ponto de virada de chave, que mudou tudo. Que não é a inteligência artificial, foi que inovou lá atrás, de 94 para cá. Foi um divisor de águas. 94 para cá, porque a gente arredonda para 30 anos, mas vocês já estão com 40, né? 41, 41, vamos colocar de 85 para cá, é muito tempo, porque era outra, não tinha quase câmera até.
mas anos 90, 95 para cá, de 30 anos para cá, o que você viu de principal mudança? Até porque você estava em elevadores, você estava em a tribuna, como você falou, em mídia. Eu não acredito que você vendeu lista, que você é jovem. Vendi lista. Então, o que A gente você fez tanta viu? coisa que não Eu não lembra. acredito. Animação eu acredito, lista não. Principalmente nessa questão que você viu o mercado evoluir, onde talvez uma coisa para você pessoalmente, que você nem era do mercado, mas que entrando no mercado, pô, lá atrás eu vi isso e realmente foi uma transformação no meu mercado. Assim, eu sempre gostei muito de estudar, né? E assim, automaticamente por estar nesse mercado, eu fui estudar esse mercado e entender, né? Condomínio é uma realidade no meu dia a dia há muitos anos, né? Tanto pela administradora que eu trabalhei, quanto depois por conta de elevadores e tal. E o que eu acho muito interessante nesse mercado de alarme, o Guilherme outro dia contou pra gente que o pai dele, por ser engenheiro, ele fazia a centralzinha de alarme na solda, dentro do laboratório da própria Radcom. A Radcom é a segunda empresa mais antiga do estado de São Paulo, só perde para uma outra chamada Graber, né? Então, assim, ele é muito da antiga mesmo desse mercado. E do que eu falo, putz, antigamente era uma solda com o dono da empresa fazendo solda ali junto com o engenheiro. Passou para sensores de presença, sensor infravermelho. Na pandemia vieram os sensores termais, né? Aqueles sensores que entendem se você está ou não está com febre. E agora nem sensor você precisa, porque agora você, pela própria câmera, consegue identificar se é um ser humano, se é um cachorro, se é um carro, se é o que você quiser. Então, esse salto foi muito grande e eu peguei, porque eu quando entrei nesse mercado, eu não sabia diferenciar o que um sensor e uma câmera faziam. Para mim era... Câmera Semelhante. filma, sensor detecta. Neófito total, né? Eu vim do mercado de publicidade. Então, para mim, eu fui entender que câmera armazena imagem e sensor avisa a presença, né? Depois de estudar e ficar uns meses no mercado dando cabeçada. Eu vendia a câmera e falava, ó, se alguém entrar aqui, tá tudo bem que a câmera vai avisar. E não avisa, né? Aí instalava tem alarme. coisa simples até a Daí mais instalava evoluída. alarme e falava, se alguém entrar aqui vai estar sendo filmado. Mas você colocou câmera, meu Deus do céu. Você já estava com visão de mercado. E é engraçado essa evolução, porque hoje em dia tudo está integrado. As tecnologias, elas se integraram e hoje em dia está vindo junto a automação, que é a IoT, na internet das coisas, está vindo tudo meio que junto. Acabei de ler uma matéria que já vou até levar também para o Cris e para o Guilherme, que a gente agora consegue fazer um clone do condomínio em 3D para qualquer situação de risco no condomínio. Então você tem um clone do condomínio em 3D dentro da central de monitoramento e daí falam assim, olha, o cara está entre o segundo e o terceiro andar na garagem, sei lá, G2131. As câmeras todas conseguem direcionar para lá e a gente consegue blindar aquele local, fazendo com que a coisa se torne muito mais rápida de resolver, né? Incêndio, a gente consegue blindar o condomínio e falar, o foco do incêndio está em tal lugar, né? Para agilizar com bombeiro, com evacuação de prédio. Então tá vindo tanta coisa legal e nova, né, nesse mercado, que quando você fala assim para mim, o que tem de mais novo? Você já nem sabe. Não, Então, mais novo cada não dá dia é pra um saber. negócio Muita mais coisa. novo. Tem muita coisa vindo. Mas né? mais disruptivo certamente foi no mercado de segurança quando as câmeras que a gente só vê em filmes de ação nos anos 90, 80, as câmeras ficaram à disposição do mercado para você poder colocar na sua casa, no seu condomínio. Com certeza a câmera deve ter sido a maior disrupção dentro do mercado de segurança na história. E você percebeu que até hoje elas não fazem barulhinho, né? Não. Que todo filme tem... né? Todo filme a câmera mexe, mas... Não tem barulhinho tem em isso. câmera, não existe. Só em filme. Que era uma coisa que a gente via. Via, Exato. né? Então, eu falo, cadê o barulhinho? Não tem Bom, barulhinho. como eu já fiz a pergunta da IA, tudo e tal, eu passo para você novamente. Darius, me conta um pouquinho agora, falar um pouquinho do Cindy Experience. O que para vocês, o que acresceu, o que é o Cindy Experience? Né? Estamos indo para a quarta edição, vocês estão conosco desde o dia do síndico, né? E o que isso evoluiu? Desde antes do Cindy Experience. Desde antes lá no Clube dos Ingleses. Que foi o dia do síndico. O que você tem de feedback para passar, até para quem ainda vai agregar ao nosso evento, essa perspectiva? Essa decisão de participar, né? Sim.
Olha, Cláudia, eu vou te falar sinceramente, desde do primeiro eu já senti o crescimento da empresa dentro, porque o Mercado de Santos é um mercado que eu abri. A gente não tinha Radicom aqui. Tinham 2 pontos Radicom que o Cris fechou antes. Eu acho que eu fui teu terceiro cliente, não fui? Então eu acho que eu fui antes. Foi um pouco antes. Então, assim, desde que eu comecei a participar do Syndic Experience, eu comecei a perceber que a marca Radicom se tornava mais conhecida, se tornou mais conhecida, mas principalmente eu acho que muito legal o fortalecimento dos relacionamentos que o evento nos traz, né? Tanto o nosso relacionamento quanto de parceiros de outras linhas de negócio, que a gente acaba se tornando amigo ali dentro, no shopping, no vinho, na troca de ideia. Fala, puta, eu trabalho com esse tipo de coisa aqui, eu tuco com varanda, com sacada, com vidro. Ou seja, relacionamento do ecossistema condominial como um todo. Daí você começa a conhecer outros síndicos profissionais, você começa a conhecer os concorrentes, porque eu costumo falar que concorrente não precisa se matar, tem um mercado tão grande, ninguém precisa ficar batendo na porta do amiguinho. Baixada tem 16 mil condomínios. Se vocês dividirem entre vocês não dão conta. Esses 16 mil condomínios, 8 mil não são atendidos. Né? Então não precisa, né? Então assim, eu acho que é muito saudável você encontrar um concorrente bacana e falar, meu, esse cara aqui ele fala muito bem de você e você fala muito bem dele. Tem os sacanas de mercado, tem. E eu aprendi, foi um amadurecimento no mercado condominial, né? E daí dentro do evento é que eu comecei a separar joio do trigo. Falar, esse aqui não quero. Esse aqui é legal. Esse é um bobão, deixa esse aí deixa o cara assim, esse aqui é legal, posso ajudar o cara, ele pode me ajudar. Né? Porque ganhar negócio e perder negócio faz parte do game. Então, às vezes eu estou perdendo um negócio e posso virar e falar, amigo, porra, esse aqui vai para você porque você trabalha legal, você é parceiro, e isso é muito saudável, né? Isso é muito legal. E o evento, toda vez que eu vou, me traz gente, me traz amigo, me traz parceria. E principalmente me traz muito negócio, que eu saio de lá com minha agenda do mês e meio posterior lotada de visita para fazer. Né? A ponto de eu ter que virar para todo mundo que me ajuda dentro da empresa e falar, meu, você vai ligar, vai agendar e vai me falar, me coordenar no dia, porque eu realmente não consigo. E o principal o Matheus esteve aqui antes falando sobre como que era a simbiose dentro da PRG, com o Valdir, com a mãe, com a Mari, com todo mundo, com a irmã, com todo mundo. E aí o Darius explica a simbiose que ele conseguiu convencer do Syndic Experience o Cristiano, que ele vai assistir, que o Cristiano é difícil. Esse é difícil de dobrar. É difícil. Muito. E agora ele já é um cara que ele entende, porque ele era o típico cara que não, feira não adianta nada, evento não adianta nada, mas hoje ele já se convence, tanto que ele vai, ele foi, e tá tudo certo. E nessa ele faz 2 dias, ele já me falou. Todo cabeçadura demora muito para ser convencido. O Cristiano é um tremendo cabeçadura, mas o Cristiano é um cara, é o cara com mais tino para negócio que eu conheço. Então, onde ele vê oportunidade financeira, ele cede rapidamente e muda o jogo na cabeça dele. Isso foi muito bom. E agora com a nossa aproximação com o Guilherme, o Edu também veio com novas iniciativas lá de Uberlândia. O Edu vende muito, é um vendedor nato, né? E o Guilherme com as questões de inovação, a gente se juntou. E hoje nós temos um grupo de WhatsApp, que é o grupo da diretoria, onde nós discutimos muito nossas ações. E dentro das nossas ações, o Cindy é uma ação que a gente tem que participar. O Guilherme, quando viu foi a primeira vez que ele veio. O Guilherme veio, acho que na sexta. Que ele veio na sexta. E ele falou, cara, isso aqui é incrível, isso aqui a gente tem que participar todas as vezes. Tanto que fizemos um outro evento em São Paulo, eu acho que eu não deu tempo de conversar de contar para vocês, onde a gente levou alguns parceiros de administradoras, síndicos profissionais, para fazer uma experiência gastronômica, um Masterchef, que a gente fez lá, a gente participou, foi muito legal também, é outro tipo de evento que a gente tem que estar presente. Mas o Cindy é isso, o Cindy traz negócio, traz amizade, traz parceria, fortalece as relações, né? Eu acho que é o evento mais expressivo, tenho certeza que é hoje o mais expressivo do Brasil em relação É o que a gente fala, a gente entrega a feira, mas esse trabalhar
é com vocês. Tem Então jeito. todo esse feedback é muito importante para nós, porque é o isso. resultado positivo, né, da empresa tá E evoluindo, não tem crescendo no mercado. nenhum parecido em São Paulo, Rio de Janeiro, não tem. É muito bom. grande, é muito legal. Calma que Se ainda... você não tá no Cindy, vem, porque você tá perdendo negócio, você tá perdendo a oportunidade de crescimento, de fortalecimento da tua marca, você tá perdendo uma parceria incrível, porque esses 3 aqui juntos, eles te fortalecem. Então, pode vir. Depois vocês me pagam. É isso aí. Aí eu vou deixar a última pergunta para Tati. Gente, a gente fica tão feliz, né? Tão orgulhoso quando estão falando do nosso filho, né? E o Cindy Experience é isso, né? Um filho de 3. Mas assim, Darius, para falar com a Radicom, para entrar em contato, quais são os meios e o que esperar ali na 4ª edição, como é que vocês vão estar lá, o que vem de novidade? Vamos lá, primeiras novidades. Não vou contar, porque a gente quer fazer Ele um me negócio falou bem isso no diferente. BNI semana passada. Tá certo. Eu quero fazer um negócio bem diferente esse ano, porque a gente entendeu que quem tá lá para fazer negócio, para conversar, mas também para se divertir. E todo mundo faz a mesma coisa ali. Então a gente vai tentar fazer um negócio meio que diferente. Porque a gente não quer apresentar o que todo mundo apresenta. A gente quer fazer um negócio que eu acho que vai ser mais descontraído, mais gostoso. Mas daí fica para lá. Para contatar a Radicom, a gente tem a Radicom Alarmes, sempre Radicom Alarmes pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram principalmente, que é onde a gente faz bastante vídeo, faz bastante conteúdo. O meu Instagram pessoal também, que é o Darius Santos Savieto. Tem um outro Instagram lá, que é o Darius Savieto, que está inativo, porque eu meio que perdi essa conta. Então esse Darius Santos Savieto é o oficial, dali dá link para o da Radicom e vice-versa. Tem os telefones, o telefone 1333016474. Tem o e-mail principal comercial, que é o litoral@radicomalarmes.com.br. Todos esses daí estão à disposição. Um diferencial que a gente tem, geralmente, e não é me vangloriar, não, é porque é muito difícil você encontrar comercial, né? Gente para vender é um negócio complicado, principalmente no setor de condomínio, que é um setor tão específico. Então, 95% das vezes eu vou fazer a visita, fazer o projeto e tentar entender como a gente pode melhorar a segurança do teu prédio e te ajudar no que você precisar. A gente tem o nosso slogan, que é a gente cuida do que é mais importante para você. E a gente cuida mesmo, a gente faz o possível para entregar um projeto bem legal. Então é isso. Pessoal, vocês vão ver em 21 e 22 de agosto no Santos Convention Center o stand da Radicom. Então visitem, venham para o Cindy Experience e a gente encerra hoje mais um episódio do Pod XP, o podcast do Cindy Experience. Repito, vão visitar o stand da Radicom, tem muita novidade, ele não deu spoiler. Agradeço Surpresa. aqui minhas 2 sócias, Tati e Cláudia. Darius, muito obrigado por você Eu que agradeço ter a comparecido aqui hoje, ter falado um pouquinho da tua história, um pouquinho da história da Radicom, esse gigante do mercado, e gigante mesmo, porque já tem capilaridade pelo país todo, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, então... Norte, empresa, Manaus também. Norte, Manaus, você não falou. Não falei. Não falou O Norte. Kim vai me xingar. Então, E tem uma coisa que vou... Agora, só para não te acabar. Não falaram do Cindy em Manaus? Falamos. Olha aí, você acredita nisso? Eu, na verdade, fui para Manaus para uma feira de síndicos. Uhum. Porque o Kim é o nosso caçula, né? Ele começou agora para lá, agora já tem o João Pessoa, mas ele na época era nosso caçula. E em novembro ele foi participar do primeiro evento de síndicos de lá, né? Com o síndico mais antigo de lá, inclusive o Sérgio. Sérgio Carveiro. O Sérgio isso. também foi fazer uma Sérgio do incursão Conase, lá. isso. E daí durante o evento, a gente conversando, você é de Santos, a gente sabe que lá tem um puta de um evento. Olha isso. Tem um Manaus. puta de um Só evento e faltou tal. falar isso pra mim. Lá. Em Manaus só chega pelo mar. Pelo mar mesmo. Pelo rio. Pelo rio. Na pelo... verdade, Manaus você consegue chegar. É uma grande, mas tem- é uma cidade muito próspera, Mas, grande. mas cidades vizinhas às vezes têm acesso apenas de barco. Nesse Naquela evento que nós fomos, a gente saía de Manaus,
40 minutos, entrava numa estrada de terra assim absurda, porque você só chegava nesse lugar de barco ou com RAM, com picape. E era um lugar meio flutuante, assim, muito, muito maluco esse lugar. Mas é um outro. Manaus tá prosperando também, tá bem bacana. Ou seja, se chegamos perto de Peru, Bolívia e Colômbia, porque Manaus está muito perto de lá, você que está nos assistindo tem que vir para o Cindy Experience. Não sou eu que estou dizendo. São eles. É o Dário que está falando. Então venha participar do Cindy Experience, visite o stand da Radicom, esteja com a gente no próximo mês de agosto deste ano de 2026. 4ª edição Cindy Experience. Mais uma vez, obrigado pela audiência. Obrigado, tchau. Obrigado, gente.